Vamos então levar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor nosso Pai por tudo que nos tem dado, a compreensão do nosso ser, a alegria, os trabalhos, mesmo as dificuldades, Pai, que nos levam ao amadurecimento espiritual. Possamos, Pai, refletirmos mais uma vez nas parábolas de Jesus, que tem tanta profundidade, tantas camadas a serem exploradas, que nos tocam diretamente, Pai, que mexem com o nosso ser integral. Lembrando então da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Bem-vindos a todos mais uma vez, então. Eu vou, então, passar a palavra para o Daniel. Por favor, Daniel, fica à vontade. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês para a gente estudar um pouquinho juntos, né? Com o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e o Estudo Aprofundado, na verdade, é o EAD, né? O ESG, né? O EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que fala sobre as parábolas. A gente está falando sobre as parábolas de Jesus. Na outra reunião, no outro estudo, foi o João que falou sobre... você lembra qual foi a parábola, João? Não lembro. Foi, falar bem a verdade agora. Não tem problema, depois você vai lembrando aí, depois você fala. Eu posso ver aqui, né? E aí, agora a gente vai falar sobre os trabalhadores da vinha. E, como sempre, a gente vai ouvir... eu trouxe um videozinho para a gente que fala qual é essa parábola. Não sei se todos estão lembrados, se não tiverem, a gente... foi do filho pródigo, desculpa. Filho pródigo, exatamente. E então a gente vai falar hoje sobre os trabalhadores da vinha. Então vou compartilhar aqui o vídeo com vocês, compartilhar o som, a gente vai ver o que Jesus fala nessa parábola, né? O que a gente vai estudar na noite de hoje. Vamos lá. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Chegando, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um.
E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Parar de compartilhar aqui o som. Ops. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. É muito interessante essa parábola, né? É uma parábola bem... É até difícil explicar para as crianças. Meu filho sempre, quando cai essa parábola no nosso culto aqui em casa, ele pergunta: mas pai, que negócio é esse de os últimos serão os primeiros serão os últimos? Muitos chamados, poucos os escolhidos, né? Que é isso? Mas a gente pensando na parábola hoje, né? Se isso acontecesse com a gente, se nós fôssemos os últimos chamados para trabalhar e nós recebêssemos lá o nosso dinheiro, nós ficaríamos felizes, né? Por receber a mesma coisa do que aqueles que trabalharam na primeira hora, né? Mas se nós fôssemos os primeiros, como é que a gente agiria? Vendo que chegou uma pessoa depois de nós para trabalhar e ela está ganhando a mesma coisa que nós. E eu vou dizer para vocês que eu já vivi isso em algumas empresas que eu trabalhei, de muitas pessoas que chegaram depois, faziam a mesma coisa e ganhavam mais do que eu. E muitas vezes eu me revoltei com isso. Só que, caindo na real, eu comecei a perceber que realmente a empresa ela estava me pagando aquilo que ela tinha acordado comigo. Se ela acordou comigo X valor e ela me paga X valor, não importa se outra pessoa vai entrar fazendo a mesma coisa que eu, ganhando mais do que eu. Não importa, porque o que ela combinou comigo, ela está cumprindo. Se ela não cumprisse aquilo que ela combinou comigo, ok, eu teria todo o direito de reclamar. Mas se ela está me pagando, eu não tenho que olhar para o outro se está ganhando mais ou se está ganhando menos. Mas a gente fica revoltado, as pessoas que trabalham à nossa volta ficam revoltadas com aquilo. Pô, a pessoa ganha, ela faz a mesma coisa, chegou agora, tem menos formação que eu, e está ganhando a mesma coisa que eu, até mais do que eu. Já vi pessoas entrando, fazendo a mesma coisa, com menos formação e ganhando mais, né? Ou seja, isso acabou se tornando uma inveja desnecessária, porque eu não estava sendo lesado pela empresa, né? E é o caso da parábola, né? desse que reclamou com o Senhor, que ele estava se achando injustiçado, porque ele começou a trabalhar na primeira hora do dia e ganhou só 1 denário, né? E o outro que chegou na última hora ganhou 1 denário também, igual a ele. Mas como o pai de família falou, eu não te leso em nada, porque o que a gente acordou está sendo cumprido aqui, né? Vocês já vivenciaram, alguém de vocês já vivenciou uma situação parecida com essa? De chegar e de estar com alguém ganhando mais do que você, ou até você mesmo ganhando mais do que as pessoas que já estavam lá há algum tempo, e você ser até... as pessoas te olharem até com maus olhos, né? Sim, né? Acontece muito, principalmente em estado de mercado, né? Às vezes você foi contratado ano passado, que não tinha emprego, e você aceitou um emprego, 1 ano depois, falta gente no mercado, entra alguém e começa a ganhar mais do que você. Porque o professor fala, não achei ninguém, melhorei se você quer trabalhar dobrado pelo mesmo preço. Então, é negócio de questão de mercado, né? Uhum. Mas acontece o tempo inteiro, né?
aquele que é amigo do patrão, que ganha um pouco mais ainda. Certo? Acontece o tempo inteiro. E aí até essa situação do mercado mesmo que você falou, né? Muda muito o mercado. E lá no Brasil, principalmente, mudava bastante. A demanda, quando ela estava alta, né? Pagava-se mais pelos profissionais. Hoje, por exemplo, aqui em Montreal, em muitos setores tem acontecido isso, né? Como essa falta de mão de obra acaba pessoas que já estavam na empresa, que já estão na empresa, acabam ganhando menos do que as pessoas que entram. Isso está acontecendo na minha empresa hoje, né? Tem pessoas que entraram ganhando mais do que outras. Entraram depois ganhando mais do que as que já estavam, né? Por conta da situação da empresa, da situação do mercado. E a gente não tem que se preocupar com isso, porque realmente a empresa está te pagando aquilo que ela acordou com você. Daniel, salário é confidencial, ninguém deve saber quanto o outro ganha, né? Exatamente. Mas as especulações sempre acontecem, né? A gente sabe disso, né? Então, sempre se dá um jeitinho de saber quanto o outro ganha, por conta dessa inveja que a gente tem mesmo, né? De querer saber se você está no mesmo patamar, se teu salário está equiparado com o da equipe. Então, a gente fica com essa... sempre querendo ganhar mais, sempre querendo mais material, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, voltando para a época de Jesus, existiam três componentes que eram essenciais na mesa dos camponeses daquela época, a mesa das pessoas que viviam naquela época. Quais eram esses três elementos que eram essenciais na mesa? O que vocês acham? O pão, o vinho. Pão, é isso que eu ia falar. Pão e vinho. Pão, vinho, mais o quê? 3 elementos. Pão, vinho... Peixe? Pão, vinho e água. peixe. Não, pão, vinho e peixe. O trigo, né, que faz o pão, o peixe, né, que era essencial, que era o meio de ganho de muitos deles, né, dos pescadores naquela época, né, que era a atividade mais corrente ali naquela época, e o vinho, né, que era muito importante. Em várias passagens de Jesus se fala do vinho que estava à mesa, que eles comiam pão, vinho e peixe. Pão, vinho e peixe. E é engraçado que se você pegar as passagens, as parábolas de Jesus, as histórias que Jesus contava, é sempre envolvendo esses 3 elementos, né? Tem a parábola do joio e do trigo, aí tem, quando fala dos pescadores, sempre envolve a questão do peixe. Quando Jesus foi lá, e o Pedro não tinha pescado nada e ficou nervoso com aquilo, Jesus entra no barco e fala: vamos para o mar, que lá, né, vamos começar a ser pescadores de homens, mas é preciso também que o material seja colhido também. Então, ele vai para o mar. Então, e o vinho também, né, que tem sempre parábolas e sempre histórias envolvendo essa questão do vinho. Então, eram componentes essenciais na mesa das pessoas. E aí, Jesus, por que, né, o vinho agora, né, nessa parábola, né, dos trabalhadores da vinha, e por que tem dentro? Qual é a mensagem que Jesus quis passar com essa parábola? O que vocês acham? Qual a mensagem que Jesus quis passar? Porque tem muito trabalho para ser feito. É fácil, é todo mundo igual. É todo mundo igual, tem muito trabalho para ser feito, mas o quê? E que cada um toma conta da sua vida. Cada um toma conta da sua vida também. Mas o quê? A compaixão, né? Tem que ter compaixão com os outros, né? Uhum. Mais alguém? Podia mandar um Twitter lá naquela. Mandar um Twitter. Por que o Twitter? Sim, dizendo aqui são todos iguais. Ah, tá. E reúne muita gente, né? Oi, Lúcia. Reúne muita gente a vinha.
Sim, une muita É gente. comunitário, um trabalho comunitário. Sim, muito legal essa tua colocação. Fala, Alex, você ia falar. Eu não ouvi a pergunta, mas a Celina, foi bom porque eu pus a caixa de som aqui, tá indo pela casa inteira. Agora a Celina tá ouvindo bem. Uhum. Aí toda hora vem, corre da cozinha aqui e vem dar uns palpites, né? Então... o que ela falou? Ela falou assim, porque os trabalhadores da última hora é o mais complicado, que você tem que fazer tudo de uma vez. também, né? Então, fazer tudo em uma hora só. É o que a gente está vivendo agora, no momento. Verdade. E pensando no processo, vocês já pesquisaram como é o processo, até desde o cultivo até se formar o vinho? Vocês já pesquisaram? De como é esse processo? E é o quê? Um ritual? Um ritual, é. Ah, tá. Mas não estou falando do fazer o vinho em si, mas do todo o processo antes da produção do vinho. E aí eu pesquisei, entrei no site da Abrapa, no Brasil, e teve uma explicação muito legal. Assim, é muita coisa que envolve, e é claro que a gente não vai falar sobre isso aqui na noite de hoje, mas é muito minucioso, começando pelo tipo de muda, que é antes de começar o plantio. Os produtores eles vão no mercado para comprar a muda da uva, a muda que ele vai comprar, que ele vai plantar, as mudas, né, que eles vão plantar. Então tem a qualidade, você tem que pesquisar. Aí as mudas tem que ter um nó na ponta, e o nó, quando você faz assim, né, esse movimento com o nó, ele não pode quebrar. Se quebrar, aquela muda não está boa. Se você corta a muda, dentro dela tem a necrose, né? No toco, né? Dentro da muda. Se ela tiver toda tomada, toda necrosada, aquela uva não vai vingar. Então, não adianta você comprar aquela muda, que ela não vai. Então, tem que ter o menos de necrose, o menor número de necrose possível. Então, é todo um trabalho bem minucioso. Isso antes de você começar a plantar. Isso aí você está vendo meses antes de você pensar em comprar. Então, você vai lá, negocia a muda, vê, analisa e tudo. E aí você tem que pensar também no solo que você vai plantar aquela muda, que 4 meses antes você tem que preparar aquele solo. Não é simplesmente você chegar lá, né, no mesmo dia, preparou e planta. Não, você tem que preparar 4 meses antes, tem os aditivos que você colocar, né, controle de pragas e tudo. E aí, a temperatura influencia muito no vinho. Exatamente, a temperatura, o clima, né? Em regiões mais frias, aí tem geada, você tem que estar verificando qual o melhor tempo, qual a melhor época de você plantar, qual o melhor dia, melhor mês, se vai ter mais chuva, se não vai ter mais chuva. Então é bem delicado, que isso tudo pode influenciar no vinho. Aí vem o plantio, que aí o plantio você pega a muda também tem as raízes. Então, as raízes ela tem que estar tudo por igual, não pode ter uma raiz maior do que a outra, porque senão a uva não cresce, né? A parreira não cresce boa. Isso vai influenciar também na qualidade da uva. E aí o cuidado com o crescimento e direção dos ramos, porque quando ela está crescendo, quando começa a sair as folhas, vão crescendo galhos, né? Em várias direções, às vezes 2 galhos, 3 galhos. E aí o produtor ele tem que verificar em cada ramo, ele tem que fincar uma madeira ali, né? E tem que verificar qual é o melhor ramo, qual é o melhor galho que vai crescer, né? Aquela muda. E aí ele corta o que não é bom e prende aquele galho na madeira para que ela possa crescer e quando vier na tempestade, geada, não vai quebrar aquele galho de uva. E depois, né, disso tudo, aí vem o período da colheita. Qual é o melhor tempo da colheita? E aí tem todo um processo também das pessoas. Tem alguns, né, os produtores que são mais intelectualizados, não, que tem mais recursos, né, tecnológicos, são mais tecnológicos. Eles têm um aparelhinho que eles vão lá, pegam uma uva para medir o teor de açúcar daquela uva, e ali vai ditar se ela está mais ácida, se ela está menos ácida. E aqueles que não têm esses aparelhos, né, que não têm esses recursos, que são
pequenos produtores, eles têm que ir na videira para poder provar a uva e ver o nível de acidez da uva, o nível de doçura, né? O nível de açúcar. Então, quanto mais amarga, ela não está ainda no ponto. Então, é todo um processo bem minucioso para que possa hoje fazer o vinho, o suco de uva, né? E todos os derivados da uva. E aí tem, para fazer o vinho também, né? Tem o processo de fermentação, onde você joga o fermento no vinho, e aí daquele fermento, do processo que fica em tonéis, depois de fermentar, é produzido o álcool. Então, não é jogado álcool lá, né? Muita gente acha que joga-se álcool no vinho, né? Por isso que ele tem teor alcoólico. Mas o que gera, na verdade, o álcool é o fermento misturado com o amido, né? Com o açúcar da uva, do suco da uva, que aí faz com que tenha álcool, né? Que produza o álcool. E aí tem os pequenos produtores para fazer o suco da uva, né? Para poder tirar o caldo da uva, eles entram tem aqueles grandes tonéis, né, que as pessoas entram, tem uma pessoa que fica, ou várias pessoas lá amassando a uva com os pés. Não sei se vocês já viram isso, né? A gente vê em filmes às vezes, vê em documentários, as pessoas vão ali pisando para poder tirar o suco da uva. Outros produtores não, que tem máquinas que fazem esse processo. Então, isso tudo para ter o vinho pronto. Então, quando a gente vê o vinho puro, tem todo o processo por trás disso, né? Então, quando se fala dos trabalhadores da vinha, ali é só um processo, mas teve todo um processo antes e vai ter todo o processo depois, né? O que isso tem a ver com o nosso estudo, né? E qual a relação de Deus com a vinha? O que vocês acham? Tem alguma relação de Deus com a vinha? Deus está relacionado com tudo na vida. Sim. Ele que faz crescer. Ele que faz crescer a vinha? Ele faz crescer o quê? Tudo. A vinha, né? As uvas, como é que fala? Pé de uva. A videira lá. Né? Videira, a videira. Mas o quê? Qual a relação de Deus com a vinha? Tem mais. Ele que é o senhor da vinha na parábola? Eu acho que Deus está em tudo, né? Então, a relação dele, ele está na natureza, ele está em tudo. Talvez seja essa a relação. Tá, fiquem aí com a resposta de vocês. Vão pensando aí. É pela forma é o processo de todo o trato, né, com a vinha. É como se fosse o ser humano que tem que passar por um processo, depois por outro processo, aí chegar ao ponto final, né, já está pronto. Tem que passar por uma peneira. E você entrou aí na próxima pergunta, né? O nosso caminho para a evolução se assemelha ao processo de produção do vinho? Vocês acham que se assemelha? A gente viu lá, vou voltar aqui. Sim. Viu lá o tipo de muda, o solo, o clima, plantio, cuidado com o crescimento, direção, colheita. E aí? Sim, são várias etapas, né? Várias encarnações, várias experiências. Tem um preparo anterior antes de encarnar? Acredito que sim. Isso antes até de se tornar, né, a mônada, né, que começa na mônada. Nós começamos na mônada até, né, a gente entrar no processo de se tornar lá, de vivenciar no mineral. Passa um tempo, depois a gente vive essa mônada no vegetal, para aprender, né, a respiração, né, aprender o processo digestivo, depois no animal e depois no hominal, que é hoje. Então,
esse processo da uva ali, ele tem a ver com a nossa evolução, e a gente vai ver mais na frente isso. Tá? Então, quais são as ideias básicas dessa parábola? Então, são 3 as ideias básicas que essa parábola nos traz. Então, primeiro é o valor do trabalho para o progresso humano. Né? Quando ele fala que foi lá recrutar os trabalhadores para a vinha. Então, é necessário para que as coisas evoluam que se trabalhe para que as coisas evoluam, para que se trabalhe em prol do outro, né? Porque a gente que trabalha as pessoas que trabalham na vinha estão trabalhando em prol do outro, mas está trabalhando por si mesmas. Porque nesse processo de trabalhar, elas estão crescendo também, porque tem a convivência, tem a obediência, tem horários, tem todo um processo que envolve, né, esse ato de você se predispor ao trabalho. Né? Então, está relacionado com o nosso progresso. O significado do trabalhador da vinha também, né, que eu acabei de falar, que está crescendo ali dentro desse processo. E o princípio da reencarnação. Será que tem a ver com a reencarnação? Essa parábola tem a ver com a reencarnação? Em que momento que tem a ver com a reencarnação essa parábola? O que vocês acham? Em que momento que tem a ver com a reencarnação? Ali quando a gente é no chamamento? É no trabalho em si? É no pagamento? Na colheita. É na colheita? É na colheita, eu acho. Então, são coisas para a gente pensar. Então, vamos lá, nas ideias básicas. Então, a gente vai começar a destrinchar essa parábola. Então, diz assim, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que, por último, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então, aqueles trabalhadores lá, né, que foram chamados primeiro, fazendo uma relação com tudo que aconteceu na nossa história, com a evolução da humanidade, né, foram aqueles primeiros profetas que vieram lá antes de Moisés, né, Elias e todos os profetas, e depois veio Moisés, depois, né, eles vieram preparando o terreno para que a colheita viesse depois. E aí depois vieram os mártires, veio Cristo, depois vieram todos os antes de Cristo, né, vieram os precursores do Cristo, né, que fala lá de Sócrates, Platão, né, todos os pensadores daquela época. Depois veio Cristo, depois vieram os precursores do Espiritismo, e aí fala de Emanuel Swedenborg, fala de William Crookes, Edward Irving, as irmãs Fox, e aí todo o movimento da Europa, antes do surgimento do Espiritismo, vem Kardec, né? Isso tudo, ó, trabalhadores vindo em tempos e em épocas diferentes, como na vinha. Né? Uns vieram primeiro, outros vieram no meio, e outros vieram depois. E está falando aqui que os espíritas, nós espíritas, viemos por último. Nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Será que a gente se considera o trabalhador da última hora? Por que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora? Então ele diz assim, ó, últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores. Então, um trabalho de base já foi feito. E agora a gente está chegando e dando prosseguimento nesse trabalho. Porque não adianta também a gente entrar num trabalho e não dar prosseguimento no trabalho. Porque senão ele não anda. Se os últimos trabalhadores tivessem chegado na vinha e não tivessem feito nada, a colheita não seria possível.
Então, cada um nesse processo da vinha, cada um nesse processo de evolução, cada um de nós tem um papel. Então, aqueles que chegaram antes da gente prepararam o terreno. Os que chegaram depois encontraram um terreno um pouco melhor. Os que chegaram depois, e assim vão chegando, né, encontrando um terreno muito melhor. Mas cada trabalho, em cada momento, é importante. Não é porque chegou depois que o trabalho não é importante. Não é porque os últimos trabalhadores chegaram lá, né, na última hora que o trabalho deles não foi crucial para a finalização e para a colheita ser feita. Né? Então, últimos chegados, tal. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente acha, não, o cara lá, eles que fizeram a base, mas, de repente, fomos nós que fizemos a base, porque a gente trabalhou lá na base também. Se a gente acredita na reencarnação, né? Aí a relação com a reencarnação. Se a gente acredita na reencarnação, a gente pode estar continuando o trabalho que a gente ajudou a iniciar lá atrás. Não é um ciclo, né? Então, nós somos trabalhadores da última hora porque nós fomos trabalhadores também da primeira hora. Muitos de nós fomos trabalhadores também da primeira hora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé se encontra no meio deles, né, desses trabalhadores. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício, receberão, pois, o salário proporcionado ao valor da obra. Então, chegaram com mais experiência, vivenciaram, sofreram na carne, né? Desbravaram caminhos. Para hoje, a gente está aqui, né, com uma condição muito melhor. Se a gente olhar a história, a gente vai ver que hoje antigamente, a gente podia falar de religião, né? Falar de espiritismo era terrível. Né? Cristãos eram perseguidos, depois os cristãos começaram a perseguir. Então, teve toda uma história em relação à religião que hoje a gente se encontra vivendo em paz. Tem muitos países, né, que ainda tem essas guerras religiosas, mas não é como antigamente. As pessoas invadiam cidades, ia lá, né? Era bárbaro, né? Se eu não professo a minha religião, eu vou lá e vamos acabar com esse povo que só pode existir gente que pensa igual a mim. Era exatamente essa ideia que a gente tinha na época. Quando a gente decidiu perseguir os cristãos, quando a gente decidiu perseguir quem não era cristão, era essa ideia. Não pensa igual a mim, não serve. Eu sou escolhido, sou eu que ouço a voz de Deus, então é o meu pensamento que vale. Então, e hoje a gente se vê bem mais tranquilo em relação a isso, né? Em relação a colocar as nossas ideias, a expor o nosso pensamento, a professar a religião que a gente quiser. Então, tudo isso foi porque vieram pessoas que sofreram para que hoje a gente pudesse estar numa tranquilidade maior. E assim com tudo na vida, né, gente? Hoje, quando a gente vê muitas vezes, a gente vê uma pessoa de sucesso e a gente está olhando ali o resultado só. Ela tem sucesso. Ela é uma pessoa que... Mas a gente não está vendo qual foi o processo, como ela foi lapidada para que ela pudesse chegar ali a ter aquele sucesso. Para nós que estamos olhando o resultado, parece que foi fácil. Nossa, ele chegou lá porque teve tudo de mão beijada na vida. Né? Aí quando você vai olhar a história do cara, o cara acordava 4 horas da manhã todo dia para estudar. Trabalhava em vários empregos. E, sabe, se esforçava, ia lá, metia as caras, relevou muito não na cara. E hoje tem sucesso, porque ele buscou sucesso. Né? Porque, na verdade, o sucesso foi uma consequência.
do trabalho que ele fez antes. E aí Fora tem o aquela... trabalho das outras encarnações também, como você estava falando, Daniel. Exatamente. Tudo vai somando, assim, interessante mesmo, pôr em perspectiva. Exatamente, exatamente. E aí tem aquela velha frase, né, aquele velho ditado que diz que o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, tem que ter... Quem hoje a gente vê que tem sucesso tem uma vida de muita privação, de muito esforço. Esforço, a gente fala aqui de... A gente não pensa muito nessa palavra, né? Mas esforço significa força extra. Não é simplesmente fazer o básico, você tem que fazer algo mais. Então, essas pessoas fizeram algo mais. Talvez nós fizemos algo mais para que hoje a gente possa estar aqui, né? Com ter a vida que a gente tem hoje. Então, nós somos esses trabalhadores da vinha que vieram antes, vieram depois e continua vindo, né? E continua trabalhando pela vinha. Então, essas pessoas merecem, como diz aqui, merecem o trabalho, merecem o salário proporcionado. E quem somos nós para questionar, né? Quem está ganhando mais, quem está ganhando menos? Se foi combinado, é aquilo que a gente tem que ganhar. Então, estudando a parábola, por que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha? E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, que na verdade é um denário, né, que era na época, mandou-os para a sua vinha. E a expressão reino de Deus, quando ele fala aqui, porque o reino dos céus, reino de Deus é comparado, Jesus fala isso em várias parábolas, né? Várias parábolas. A expressão do reino de Deus é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual, que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão de graça divina. Não tem jeitinho brasileiro. Não, vamos lá. Chegou no reino dos céus aquele que... Não, eu conhecia lá São Pedro me deu uma passagem, né? Me deu um ingresso, eu entrei no reino dos céus. Então não tem esse jeitinho, né? Tem que ser de forma perseverante, corajosa, para que a gente possa realmente chegar à perfeição e ter esse reino dos céus, né, que Jesus fala. Segundo a doutrina espírita, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtidos nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Então, a gente vai precisar de muitas... A gente já teve muitas encarnações e a gente vai precisar de muitas ainda. Enquanto a gente não entender que eu não estou sozinho no universo, que eu tenho que amar ao meu próximo mais próximo, ao meu próximo não tão próximo. Não é amar só a nossa família, porque é mais fácil, mas amar a humanidade como um todo. Foi o que Jesus quis dizer quando ele falou, né? Quando chegaram, Jesus estava pregando e chegaram lá para falar: Senhor, tem a sua mãe, seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E aí Jesus fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, é amar a todos, a humanidade inteira. É olhar o traficante, o bandido, o assassino com o mesmo amor que você olha os seus. Difícil, né? Mas a gente só vai chegar lá quando a gente chegar nesse nível. É o nível do mentor espiritual, né? dos comandantes dos planetários. Se a gente chegar na condição de mentor espiritual, a gente já vai estar bem, porque o mentor espiritual é um espírito bom. Né? Predomínio, que a gente vê lá no livro dos Espíritos, predomínio do bem sobre o mal. Né? Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, quanto amor não deve ter, né? O mentor espiritual dessas pessoas que ainda se comprazem fazendo o mal? E ele está lá, assistindo, acreditando que ela pode, acreditando que ela vai mudar. E vai mudar, porque muitos de nós fomos, talvez,
os assassinos, que queimava a casa. E hoje a gente está aqui, hoje a gente cresceu, a gente evoluiu. Né? Então, todos vão evoluir. E a gente tem que olhar para essas pessoas, começar de agora a olhar para essas pessoas com esse olhar, tentar... Se a gente não desejar mal, a gente já está com... A gente já andou um bom caminho. Se a gente já não desejar mal. Se a gente conseguir fazer uma prece por essas pessoas, cara, a gente já está um ponto a mais. Se a gente conseguir amar, aí a perfeição está próxima. A perfeição está né, no caminho assim... É a porta estreita que Jesus falou, né? Porque a porta larga é fazer o que todo mundo faz, é reclamar, é chegar no Facebook, começar a falar um monte de coisa do presidente, das pessoas que fizeram mal, e é isso mesmo, tem que prender, não sei o quê. Agora, fazer diferente é fazer o que a maioria não está fazendo, que é orar. Porque imagina você, se você não ora por essas pessoas que estão fazendo o mal, ela não vai ter nenhum subsídio para fazer o bem. Se você ora, pode ser que em algum momento, um estado que ela, né, deu mole, o pensamento chegou até ela. E aí é o momento de reflexão dela. E é o momento que ela pode mudar. Olha só. Então, é muito importante a gente começar a ter esse olhar. Porque a nova terra, o novo mundo, vai ser pautado de pensamentos e de pessoas assim, que têm esse olhar para a humanidade. Então, a gente precisa ensaiar. Cara, falta 15 minutos, meu Deus. Está dentro da metade. Então, vamos lá. O pai de família... Alguém quer comentar alguma coisa? Até aqui. Manda ver. Tá bom. O pai de família é Deus. Alguém falou alguma coisa? Está tudo bem, tudo ótimo. Ah, então tá bom. O pai de família é Deus. A vinha somos nós e a humanidade. E o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer nossas almas. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram, bem ou mal, os seus deveres. O prêmio, entretanto, é um só, a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Então, se a gente quiser, né, fazendo isso tudo que eu comentei aqui, a gente chega mais rápido. Mas a gente vai chegar de uma forma ou de outra. Mas não é melhor a gente aproveitar enquanto os tempos estão soprando a nosso favor? Enquanto tudo está bem, enquanto você tem um corpo perfeito, enquanto você tem, né, uma casa, porque talvez, né, se a gente não aproveita, Deus pode chegar para a gente e falar assim: meu filho, eu te dei condições para você crescer, para você evoluir, para você chegar a um nível melhor de evolução. Mas você não aproveitou. Então, vamos ver se, de repente, numa situação mais difícil, você dá um pouquinho mais de valor. Porque a gente ainda tem esse péssimo hábito de dar valor quando a gente perde. A gente tem muito esse hábito. A gente tinha todo o tempo do mundo para entregar o projeto. Tinha um mês para entregar o projeto. Aí a gente vai deixando, não, tem um mês ainda. Aí tem 15 dias, não, tem 15 dias. Não, tem 10 dias, meu Deus do céu, só tem 10 dias. Só tem 5 dias. Aí começa a correr atrás. Né? Começa o vício pela adrenalina, né? De querer de correr atrás. Agora não, tem que fazer tudo em cima da hora. Tudo. Você tinha tempo, tava tudo, o tempo estava a teu favor. E aí Deus vai, olha, se não é por bem, aprende de uma forma mais difícil. É assim que a gente cresce. Mas não precisa ser assim. A gente pode aceitar, a gente pode acordar cedo, a gente pode fazer antes, a gente pode se preparar, a gente pode fazer tudo isso. Não precisa ser sofrido, como tem sido
a maior parte de nós, a gente sofre muito à toa. Eu falo por mim mesmo. O ouvido mais próximo é o meu, que estou falando aqui. Quanta coisa que eu preciso fazer, quantos projetos. Mas não, hoje não, deixando. Não, acho que tem tempo ainda. Aí você vai. E aí não dá tempo mais, ou dá tempo meio truncado. Aí você vai entregar o projeto lá, você manda, faltando 1 minuto, você manda um e-mail para o chefe com o projeto. Nem teve tempo de revisar. E aí muita gente vive a vida assim, gente. Na encarnação, deixando tudo para depois. Aí chega, quando uma doença chega, não, agora, meu Deus do céu, agora é Deus, tem que rezar, tem que né? Agora vou voltar para a casa espírita, vou passar pelo passe, vou, né, começar a ler. Aí começa. Para quê? Não precisa perder, a gente não precisa perder para ganhar. Porque se a gente faz antes, a gente só tem a ganhar, a gente não tem a perder. Né? Gente, como eu preciso ouvir isso mais vezes? Eu vou ver essa palestra. Tá gravando, Alex? Está gravando, tá no Facebook, gravando tudo. Eu vou me assistir falando isso, porque é muito importante. Gostando de ouvir. O meu mentor está falando aqui através de mim. Aqui. Vamos lá. A afirmativa sair de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha indica o supremo dinamismo do trabalho no bem, caracterizado por ser diligente e produtivo. Não perde tempo e começa cedo. Né? Não é... O cara não foi lá meio-dia para pegar trabalhadores. Foi 4 horas, 3 horas da manhã para começar, porque sabia a importância do trabalho, a importância de que no final do dia tudo tinha que estar pronto. Então é isso, é essa atitude que Deus espera da gente. Que a gente vá antes. Vá mesmo antes de ser chamado. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários, desde as eras mais remotas. A evolução espiritual é uma meta divina definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente. Isto é, na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Então, esse processo da vinha, o processo de evolução, nosso processo de evolução, ele começou antes mesmo de haver vida na Terra. A vinha, ela estava sendo preparada, o solo, lembra que eu falei lá da produção do vinho antes, né? Antes de plantar, tem uma preparação do solo, ver o tempo, isso tudo foi preparado antes. E aí, quando a gente vai entrar agora no livro Exilados de Capela, que fala que existiram 3 ciclos na humanidade e criações de raças para popular e para ajudar na evolução dos seres da nossa evolução. E aí ele fala assim, o ciclo prossegue com a evolução no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça mãe. Então, antes de reencarnar, nós, ou os espíritos daquela época, eles viveram no astral do planeta, como se tivessem encarnados no planeta, mas eles não estavam reencarnados. Eles estavam ensaiando a reencarnar no planeta. Olha que interessante isso. Nunca tinha pensado nisso. Então, antes de reencarnar aqui, eles viveram no astral, mas vivendo como se estivesse realmente no planeta, vivendo aqui, as intempéries daqui. E aí, depois, com a encarnação dos homens primitivos, na segunda raça-mãe, então essa que viveu no astral do planeta, foi a primeira raça-mãe. Né? Primeiro ensaio da raça, da vida aqui na Terra. Então, depois, com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etimográficos.
Então, tudo foi ali, né, para que a gente pudesse chegar hoje. Teve essa galera que chegou antes, né, vivendo no astral, depois como homens primitivos, talvez nós, como homens primitivos, ajudando também nesse processo. Na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindo de Capela, né, que eram espíritos que já viveram essa experiência, que tinham atingido um grau de evolução intelectual, mas, por não ter acompanhado a evolução do planeta em que viviam, que era Capela, eles foram degradados do planeta e vieram reencarnar na Terra, para ajudar na evolução da Terra, na evolução intelectual, na evolução material, na evolução tecnológica, enfim. Porque naquela época, inventar uma roda era tecnologia. Onde tudo não tinha ferramentas, tudo. Então, essa galera veio para poder ajudar nessa evolução, nesse nível. E aí, depois, a corrupção moral subsequente e expurgo da Terra, com os cataclismos que a tradição espiritual registra. Então, esses povos que viveram na época, a gente não ouviu falar lá a gente que vem do catolicismo, que escuta, a gente ouve do cataclismo da Arca de Noé, né? Que Noé criou aquela arca e inundou toda a terra, morreu toda a população da terra. Isso tudo faz referência às inundações e o declínio de Atlantis, sim, enfim, da Lemúria, continentes inteiros que ficaram submersos e muitas raças, muita gente, né, muitos espíritos desencarnaram nesse processo, muitos deles vindos desses orbes, não só de Capela, mas de outros orbes também, que afundou. Se a gente olhar o livro, né, e outros livros que faz referência, afundou porque eles utilizaram mal os recursos daqui da Terra. Então, afundou por conta da ação humana. Então, o primeiro ciclo, né, continuando dos ciclos, ele fala que começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos de seres dos 3 reinos inferiores e terminando as experimentações fundamentais para a criação do até hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram como... Então, nesse processo lá dos prepostos do Cristo, né, eles fizeram experimentações, e aí ele fala, né, dessa criação antes da vida na Terra, dos 3 reinos, como é que ia ser, né, essa transição, que a gente até hoje não sabe bem ao certo, em que momento começa, em que momento termina. Então, eles apresentam como espécime padrão adequado às condições de vida no planeta esta forma corporal crucífera, que é a nossa forma, né? Que é em formato de cruz, né? O tronco, os braços, né? Se a gente abre os braços, a gente tem um formato dessa cruz. Símbolo da evolução pelo sofrimento que, aliás, com ligeiras modificações, se reflete no sistema sideral de que fazemos parte, e até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário. Então, começou com esse ensaio, né? Definiu-se, então, qual vai ser a vida, como é que vai ser o corpo, como é que vai ser, né, essa... Isso não é só no planeta Terra que a gente tem esse formato. Muitos outros, como ele diz aqui, muitos outros orbes, muitos outros planetas também têm essa mesma forma aqui. Não exatamente igual, mas tem essa forma de cruz, né? Alguma dúvida até aqui? Comentários? Ok. Então, o segundo ciclo inicia-se com as massas sobreviventes dos cataclismos. Depois que a Lemúria, Atlântida submergiu, e aí vem esse segundo ciclo.
atravessa toda a fase, porque quando Atlantis e esses continentes submergiram, muita gente se salvou. Não morreu todo mundo. E aí, quando a gente lê o livro, a gente vai ver que muitas outras nações foram criadas a partir desse povo que saiu que sobreviveu desses cataclismos. Então, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e termina com a vinda do Messias. Esse é o segundo ciclo. Tá? Então, formação de novas sociedades e a vinda do Messias. E o terceiro ciclo começa com o Gólgota, com o último ato do sacrifício do Divino Mestre, e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio. Não acabou, não, hein? Em pleno aquário, a era de aquário, que dizem que a gente está vivendo agora, né? Quando a humanidade sofrerá novo expurgo. O mesmo expurgo que aconteceu, porque esses cataclismos foi um grande expurgo que aconteceu no planeta Terra. Então, vai acontecer novos expurgos, já está acontecendo novos expurgos. A gente vê aí a questão do Covid, a gente vê também, se a gente ler um pouquinho mais e assistir, né, palestras, vários palestrantes falando da limpeza que está acontecendo no umbral grosso. E para quem quiser saber mais, aí pesquisa na internet sobre essa limpeza que está acontecendo. Então, está sendo já... Muitos espíritos já não vão mais reencarnar aqui na Terra. Não tem mais condições de reencarnar aqui. A gente acha, né, que a Terra está muito atrás, né? Mas tem muitos espíritos que já estão sendo convidados, estão separados já para reencarnar em outros orbes mais inferiores. Assim como aconteceu com Capela, né? Então, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse e confirmado pelos emissários da terceira revelação, época em que se iniciará na Terra um período de vida moral mais perfeito para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Então, em várias épocas aconteceram esses cataclismos para que uma nova humanidade viesse para modificar o planeta. Porque o planeta só vai se modificar quando os homens se modificarem. E a gente sabe, né, quando a gente vai lendo, a gente vai estudando, que a partir de determinada época, principalmente a partir do ano 2000, vem reencarnando espíritos cristais, são cristais e... Me fugiu o nome agora. Índigos. E índigos, isso. Índigos e cristais. É uma nova raça que está vindo, né, fazendo essa modificação com a raça existente, que somos nós, para formar uma nova humanidade. Esses espíritos, eles vêm, né, os índigos, eles vêm como os desbravadores que vieram naquela época, desbravando, são aquelas crianças que a gente já falou sobre isso, né? São aquelas crianças que não aceitam não como resposta, que são questionadoras, que, né, são como desbravadores mesmo, assim, bater de frente para mudar na raça. E as cristais também vêm com essa força de questionar, mas elas são mais amenas. Elas questionam, mas sem dar aquela bater de frente. Elas colocam as suas posições, seus pensamentos, as suas ideias, mas elas mantêm o equilíbrio. Né? Os cristais não, os cristais vão mesmo, se tiver que brigar, vai brigar. Né? Então, já está mudando essa nova humanidade. Né? E então a gente vai finalizar aqui. Eu tenho bastante estudo para a gente continuar ainda falando sobre a parábola, mas já são 8 horas. Na próxima reunião nossa, a gente vai ter uma palestra normal e, inclusive, vai vir uma pessoa que eu convidei lá da minha antiga casa espírita, estejam todos aqui, que ela é ótima, a Cláudia Araújo, vai trazer um tema bem legal para a gente na semana que vem. E daqui a 15 dias, então, a gente volta com a continuação
dessa parábola, que tem muita coisa legal aí para a gente ver. Até aqui tudo bem? Vocês têm questionamentos? Concordam? Discordam? Tá bom? Super legal. Um monte de coisa aí. E não dá para terminar mesmo, então vamos continuar na próxima, né, Daniel? Sim. Não tá chegando no final, não, né? Não tá, não. Então tá bom. Falei, cada coisinha ele já destrincha, né, com vários outros pensamentos que a gente consegue trabalhar. E o estudo aprofundado, né, da doutrina espírita, o EAD, é isso, é a gente aprofundar o máximo possível, né, de cada tema, para que fique claro para todo mundo, para que não reste dúvida. Não estamos apostando em corrida, não. A gente tem que compreender mesmo, tranquilidade. A gente pode, então, continuar esse estudo daqui 2 semanas. E na próxima, a tua amiga, como você falou, ela vai fazer um paralelo entre o espiritismo e a doutrina de Sócrates, né? Isso, algo exatamente. Assim. Sócrates. Isso é bem legal. Ela é ótima. Ela é terapeuta. Ele foi um também, grande precursor, né, do espiritismo, do cristianismo e do espiritismo. Quem puder, estude Sócrates lá, porque tem muita coisa legal também que ele traz para a gente. Segundo o espiritismo, eu li em algum lugar, é um dos espíritos mais evoluídos depois de Jesus que já pisaram na Terra. Mano. De altíssimo Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido. Eu espero que vocês tenham refletido, né, assim como eu refleti. E é isso. Vamos seguindo nesse não deixando para a última hora. Para a última hora, né? Exatamente. Que a gente aproveita essa última hora, na verdade. Obrigadão, Daniel. E boa reflexão mesmo sobre muito bom. Obrigado. Trabalho, né? Como o nosso trabalho tem significado, né? Transcendente, né? Porque a gente tem mania, por mais que a gente seja espírito, saiba da reencarnação, tudo, né? A gente tem mania de ver muito presente, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso é só uma fotografia, né? Na verdade, a gente está remontando experiências ao longo dos séculos, né? Uhum. Então, que a gente não foi... A gente não a gente está. A gente está. Esse espírito é eterno. Muito legal. E eu vou convidar, então, a Cleide Luiz para a gente fazer a nossa vibração. E logo após, vamos ter uma conversa aí, esse diálogo, essa leitura do Livro dos Espíritos, que a gente pode ir lendo pergunta, tentando adivinhar a resposta, conversando, que vai ter muito a ver com uma dos principais eixos da palestra aqui, que são as ideias inatas. O que a gente traz das outras encarnações? Quando a gente reencarna, o que vem com a gente, o que não vem? O que não vem, né? Então, vamos lá. Fazer nossa vibração como prece final. Então, hoje eu trouxe uma meditação que ela é um pouco longa, espero que... 3 dias. 3 dias? Ela é chamada Meditação de 4 Etapas, do Bruno Gimenez. É bem interessante, bem legal ela, então vamos tentar fazer então, tá? Ora, é bom para a gente se elevar, né? A gente tem que aprender a ir se elevando com o aprofundamento da vibração, né? É isso aí. Dá para ouvir daqui? Eu tenho que sentar mais perto. Tá dando para ouvir? Tá. Tá, perfeito. Um pouquinho só longe, mas está dando para ouvir sim. Então, comece essa oração respirando profundamente. Inspire o ar e expire com muita suavidade, com tranquilidade. Mesmo que qualquer preocupação ou pensamento queira surgir na sua mente, apenas se concentre na sua respiração. O ar que entra
no ar que sai, num círculo contínuo. Não queira nada, não pense em nada. Apenas siga concentrando na sua respiração, que deve ser profunda e suave. Profunda a ponto de você sentir o seu peito expandindo.